Boa noite, Barbacena, 3 de setembro. Está no ar o Jornal das 8. Uma audiência pública realizada pela Prefeitura de Barbacena debateu o processo de licitação para o transporte coletivo. O propósito da audiência foi esclarecer a população sobre o novo sistema de transporte público de Barbacena. A municipalização veio contribuir para outras iniciativas com o objetivo de melhorar o trânsito da cidade. Um dos pontos principais foi a discussão do processo licitatório para o transporte coletivo urbano, distrital e rural. A mesa de trabalho foi composta por membros da Comissão Permanente de Licitação e da empresa de consultoria que elaborou o projeto para melhorar as condições de mobilidade urbana. A sessão estava lotada. Autoridades e representantes de classe fizeram questão de dar a sua contribuição. Na realidade, o município de Barbacena nunca teve, a regularização, nunca conseguiu regularizar o seu transporte coletivo de trânsito. Então, com essa audiência pública, é um meio que a população tem de trazer opiniões, trazer questões que possam colaborar com essa regularização do transporte coletivo. Então, na realidade, é uma audiência pública que faz parte do calendário de regularização desse transporte. O processo licitatório está sendo aberto e, através dessa audiência, a população tem a condição de apresentar aí eventuais opiniões ou sugestões que entendam interessantes. O trânsito será alterado em algumas ruas de Barbacena nos dias 5 e 7 de setembro por causa dos desfiles da Semana da Pátria. A repórter Pamela Chicarino bateu um papo com Carlos Alberto Soares, subsecretário de Trânsito e Mobilidade Urbana. No dia 5 nós teremos duas modificações. A primeira é na rua Coronel José Máximo, que é em frente ao Colégio Tiradentes, onde nós teremos o desfile cívico infantil. São escolas em que os alunos, são alunos pequenos, desfilarão nessa rua. O horário de interdição será a partir das 4 horas da manhã até as 13 horas. Depois, o trânsito estará livre. A segunda modificação será também no dia 5, mas será no bairro Ipanema, onde nós teremos as ruas José Zille, Antônio Esfredo e Basílio de Moraes interditadas. E o desvio, no caso desse bairro, será pela rua Bárbara Eliodora. O horário também é o mesmo, certo? De 4 às 13 horas. A terceira modificação será no dia 7 de setembro, onde nós teremos a interdição, no caso da Governador Bias Fortes, que é a entrada principal da cidade, tanto sentido de ida como de vinda, no período de 6 horas da manhã às 13 horas. O desvio será feito pela rua Cesário Alvim. Os motoristas de ônibus, caminhões, carros e motos estão proibidos de estacionar seus veículos nos locais dos desfiles durante os dias e horários determinados. A desobediência pode acarretar em penas e os veículos podem ser guinchados. As mudanças são apenas nos dias 5 e 7. Logo após as datas, o trânsito volta ao normal. Você vai ver a seguir que produtores rurais estão recorrendo à inseminação artificial para melhorar o rebanho. Chegou no Brasil e teve toda essa dificuldade de vir, eles falaram: meu Deus, nos ajude. Eles buscavam força, e quando viu o capitão do mato, o que eles faziam? Eles lutavam, eles quebravam o pau, eles não aceitavam aquela história de escravidão, eles lutavam até o fim.
acha que os negros eram acomodados? Não. Nós sabemos que o negro resistia. E aí, quando o capitão chegava... Capitão chegou, o pau quebrou, o pau quebrou, o pau quebrou, e o pau quebrou. Capitão chegou e o pau quebrou, o pau quebrou, o pau quebrou, o pau quebrou. Mesmo lutando contra a escravidão, eles tinham certeza que tinha ao lado deles o Senhor que os ajudava e também Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário apareceu para eles no momento de sofrimento. Quando eles pediam à mãe que a ajudassem, ela apareceu e eles, no labutar do dia a dia, pegaram seus paus, como hoje nós fazemos com esses bastões, e começaram a cantar, a bater o cabo da enxada, a bater com a cana de açúcar, porque para o negro, mesmo com sofrimento, eles buscavam alegria, eles buscavam crer que um dia teria liberdade, como eles conseguiram. Nossa Senhora veio me chamar pra dançar congada, pra dançar congada, com o rosário eu danço congada, com o rosário eu danço congada, com todo este povo eu danço congada, com todo este povo eu danço congada. 13 de maio, libertação da escravidão. Mas que liberdade foi essa? Liberdade sem direitos, sem igualdade. Liberdade que até hoje nós nos perguntamos: será que somos livres verdadeiramente? Será que nós, o povo negro, nos consideramos livres verdadeiramente? 13 de maio é um dia muito bonito. 13 de maio é um dia muito bonito. Pensa pra Santa Isabel, festejar São Benedito. Pensa pra Santa Isabel, festejar São Benedito. Será que nós abraçamos essa liberdade? Porque nós sabemos que nós temos muito para lutar e para conquistar. Liberdade verdadeira é liberdade com direitos, com igualdade. Hoje, quando nós nos reunimos, nós estamos mostrando isso, que nós estamos buscando essa liberdade verdadeira, liberdade de expressão, liberdade de podermos unirmos e buscar uma sociedade melhor. Hoje nós nos questionamos: que liberdade é essa? A temperatura cai um pouco nesta quarta-feira. Saiba agora a previsão do tempo. A temperatura cai um pouco nesta quarta-feira. O dia começa nublado e há possibilidade de chuva durante o dia e a noite. A máxima é de 23 graus e a mínima prevista é de 14 graus. A criação de búfalos tem atraído muitos produtores rurais de Barbacena e a inseminação artificial foi uma opção encontrada para aumentar essa produção e garantir a qualidade do rebanho. Giovanni trabalha apenas com 3 funcionários para manejar todo o rebanho. Explica como saber se o animal é adequado para a produção de leite. Primeiro, a gente olha o Uber, né? Quanto mais o Uber e o ranqueamento de costela. Porque com o ranqueamento de costela, ela vai poder respirar melhor, vai poder desenvolver melhor no coxo e assim vai poder ter um desenvolvimento melhor no leite. O médico veterinário da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barbacena diz que a criação de búfalas é uma excelente opção para a nossa região. Barbacena, hoje, como a região de pecuária de leite, né, os produtores não terão nenhuma dificuldade em se adaptar na produção de búfalas, né, na produção de leite de búfalas, porque é rentável, né, um manejo, fácil manejo, animais altamente resistentes a doenças e a parasitas externos e internos, né, e o preço do leite é muito compensador. Com
Com custo de apenas R$20 e um processo que dura 15 minutos por matriz, a inseminação artificial em búfalas permite ao criador produzir animais cada vez melhores. O processo de inseminação artificial em búfalas é idêntico ao realizado em vacas comuns. Cada palheta de sêmen garante que as melhores características físicas e produtivas estejam no futuro bezerro. A gestação dura 10 meses. Na propriedade São Miguel Arcanjo, os animais ficam só por 2 meses sem produzir o leite. Esse máximo aproveitamento é possível justamente porque o controle hormonal e reprodutivo é feito em função do método artificial de procriação. Fornecedor para 2 centros de laticínios de Barbacena, a propriedade ainda pretende obter uma média maior de leite, por volta de 12 litros por búfala, uma prova de que sempre é possível melhorar. O número de búfalos que nós temos aqui é de 12, o desenvolvimento de leite produz aqui é de 400 litros por semana. Além do leite e da carne, a venda de matrizes e reprodutores são outras alternativas de empreendimento rural rentável, principalmente por causa do melhoramento genético. Os criadores estão recebendo capacitação técnica. Todos os produtores que tiverem interesse, né, na criação e na produção de búfalo, procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barbacena, né? Ela tem parceria com o Sindicato Rural, parceria com a Emater, né? E na Secretaria tem vários técnicos, né, e outros profissionais que podem dar assistência à sua propriedade. No próximo bloco, você vai saber um pouco sobre o uso de plantas medicinais. Eu volto já já. É quase impossível identificar o vírus causador de muitas doenças respiratórias. O motivo é simples. Ele pode estar no ar que respiramos. Mudanças repentinas de temperatura, umidade, desgaste emocional e processos inflamatórios também contribuem para desencadear uma crise alérgica. Por isso, é importante tomar algumas medidas preventivas. Prefira ambientes abertos e com boa ventilação. No inverno, agasalhe-se bem antes de sair ao ar livre. Evite o acúmulo de poeira em casa. Cuide da higiene das mãos. E para os casos de pessoas com doença respiratória crônica, consulte o médico regularmente. A prevenção é sempre o melhor remédio contra as doenças respiratórias. Ah, e se você espirrar, saúde! Já tomou chá de camomila ou hortelã? Sem saber, você já pode ter feito uso de plantas medicinais. Essa é uma prática que está se tornando comum. Seu uso está cada vez mais na moda e só traz benefícios. Os nomes científicos são difíceis de serem pronunciados: Coleus ornatus e Equisetum iemala. Mas com certeza você já deve ter ouvido falar no boldo e na cavalinha, nomes populares dessas plantas. Por serem fitoterápicos, ou seja, por possuírem alguma ação curativa e profilática, elas são chamadas de plantas medicinais. São todos os vegetais que possuem algum princípio que possa trazer algum benefício para o tratamento das pessoas, um benefício terapêutico. Esse é o conceito de planta medicinal e é
uma planta que já vem sendo utilizada milenarmente, passando de geração para geração. Em Barbacena, um dos locais de cultivo e pesquisa dessas plantas é o Instituto Federal Sudeste, o antigo IFET. Atualmente, cerca de 20 diferentes espécies são exploradas aqui. Um dos exemplos mais conhecidos é a arruda. De acordo com o professor Dr. José Emílio, ela serve para ser usada em problema nos olhos. Esta outra é a insulina vegetal, mas o procedimento de pesquisa é longo e demorado. O laboratório marca a primeira etapa do processo. Aqui são testados alguns experimentos que, depois de um tempo, são levados para a horta. Aqui na horta, os experimentos precisam ser realizados em épocas diferenciadas do ano, porque até a estação pode comprometer o efeito da planta. Esta aqui, por exemplo, é a Novalgina. E essa palha que vocês estão vendo é para utilizar o que eles chamam de cobertura morta. No caso, a palha é trazida para a terra e, após um período de chuva, se transforma em matéria orgânica. Se você possui uma pequena plantação em casa, preste atenção nesse detalhe. As condições das plantas são semelhantes às condições das hortaliças. Entretanto, a planta, se você der muitos nutrientes, ela terá a condição de ficar muito cheia de folhas, muito folhosas, as folhas muito vistosas. Isso então interfere porque ela estará carreando o objetivo dela para crescer. Enquanto que as plantas medicinais, elas são medicinais em função de ter um processo de defesa. Se o ambiente estiver muito bom, elas estão muito bem, não terão que se defender. Então, elas sempre terão que estar em algum ambiente que cause a ela algum estresse, algum momento que ela precise se defender. O professor, que trabalha nesse ramo há quase 20 anos, explica que existem 265 mil espécies de plantas no Brasil. Quase metade delas são medicinais. E o objetivo da pesquisa de José é aumentar e incentivar o uso delas em Barbacena. Barbacena é bem característico de ter as suas hortas, os seus quintais, né? E esses locais protegidos, propícios ao cultivo de hortaliças, né? Couve, alface e outras mais, junto com essas plantas existem as plantas medicinais. Se por acaso elas estiverem lá utilizando aquela forma natural, vamos dizer assim, retirou da horta, está usando, então isso é um tratamento de fitoterapia. Esta flor é a capuchita. Ela é comestível e possui grande quantidade de vitamina C. Por ser depurativa, poderia ter curado o personagem do filme Óleo de Lorenzo. Este é o alecrim dourado, utilizado pela abelha para produzir própolis. Já o europeu é indicado para quem precisa estimular a memória. Dicas simples e que garantem uma vida bem mais saudável. Se você está com sede, o que ficaria mais fácil? Você tomar água. Às vezes é melhor do que você tomar, por exemplo, um suco. Então, mas o suco e a água, será que tem algum efeito como remédio? Sim, como remédio teria um efeito benéfico. As plantas medicinais, então, entram como remédio. Elas poderiam, então, remediar uma situação inicial. A gente não pode dizer que seria a melhor ou a pior opção, mas a gente dizia o seguinte, se aquilo está em mãos, a gente poderia, então, ver se tem a validade. Mas isso já é um conhecimento muito antigo. Muitos trabalhos científicos dizem que elas têm um grande valor. Um projeto traz cultura e cinema para Barbacena. A Praça dos Andradas será transformada numa sala de cinema ao ar livre. A repórter Pamela Chicarino tem as informações. Pamela. Barbacena receberá amanhã o consagrado projeto Cinearte Sarau, que já foi exibido em 19 estados brasileiros. Ao meu lado está Kleber Braz, coordenador executivo da Fundação de Cultura. Kleber, o que é o Cinearte Sarau? É um projeto itinerante que leva a magia do cinema para toda a população. Qual será a programação? A programação começa às 18 horas em frente à Matriz, com o filme Charlie Chaplin, Vida de Cachorro. Às 17 horas em Ivan Monteiro, um violonista de Piedade do Rio Grande. E às 19h30, o filme Gonzaga, de pai para filho. Todos podem participar? O evento é gratuito, em praça pública, e estamos aqui para convidar todos os barbacenenses para participar. Obrigada pela entrevista. Lívia. A edição do Jornal das 8 desta terça-feira chegou ao fim. Uma boa noite para você.